muito acelerado. Cheguei antes da hora. Mas pronto. Aquele que anda no espírito e também vive no espírito, nada é por acaso. Pois tudo é confirmação. Sabe? Olha para o mundo como ele está. Por isso eu estava ainda a dar uma conversinha para ver se mais gente entrasse para ouvir essa mensagem que eu trago hoje para o mundo. Como é que vocês acham? Houve uma mudança radical, drástica, no tocante aos fenômenos, quer naturais, sociais, fenômenos religiosos ou espirituais, sei lá. No mundo, houve uma mudança. Eu acho que os sociólogos estão espantados. A sociologia, ela estuda os fenômenos sociais, as mudanças das sociedades, tudo isso aí. Eles têm muito trabalho. Foram surpreendidos, os sociólogos, com esta mudança repentina da sociedade. Os que estudam os fenômenos naturais, idem. Os cientistas estão pasmados. Parece que o mundo está a correr acima da média da velocidade anterior. Parece que o tempo está a correr muito mais do que está determinado. As coisas estão a acontecer com uma velocidade incrível. Só que também essas mudanças, essas manifestações, todos esses fenômenos vão acontecendo com a cegueira, espiritualmente falando, dos humanos, aumentando. Por isso, poucos estão a questionar, poucos estão a parar para comentar, poucos estão a parar para refletir o que está a acontecer. A cegueira é muito grande. Muitos deles estão como se fosse que sempre foi assim. Ainda não deram conta que houve mudanças. Desde o dia que a Terra foi atacada com a última pandemia chamada coronavírus, o mundo nunca mais foi o mesmo. As coisas vão acontecendo. E coisas piores vão acontecendo. As mudanças que afligem o homem, que maltratam o homem, que perturbam o homem, vão acontecendo em toda a Terra. Volto a repetir, a cegueira continua nos humanos. Ninguém questiona. Ninguém parou para se perguntar a si mesmo o que é que estamos a viver. Os tais que tentam meditar nisso são semelhantes como alguém que olhou para o espelho e viu como ele era e depois de sair até esqueceu. E os entretenimentos continuam. A droga de Satanás para a humanidade. A religião continua, como disse o fundador do comunismo, o ópio do povo que droga o povo. Os políticos continuam a garantir que tudo vai mudar, somente os corruptos e os ditadores, que sempre trabalham com as promessas que nunca se cumprem. E a Terra está assim. Ninguém questiona, ninguém pergunta para onde nós estamos aí. Porque em menos de 10 anos
em menos de 10 anos. 5 anos, as coisas aconteceram, talvez que em 100 anos não aconteceram. Ninguém perguntou. As ameaças são constantes. Não somente as coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, que vão acontecendo, mas também os anúncios de outros fenômenos, outras situações difíceis. Como disse Jesus Cristo, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas por que a Terra está a viver esta mudança? Alguém depois, um cego vai perguntar, mas o mundo sempre foi assim. Sim, eu concordo contigo, que o mundo sempre teve crises, teve pandemias, teve guerras, teve catástrofes, teve todo tipo de situações adversas à humanidade. Mas eu estou a me referir que nos últimos 5 anos, a intensidade das manifestações sociológicas, então, como catástrofes, quer sociais, naturais, econômicos, políticos, militares, governos instáveis, dissoluções, golpes de Estado, guerras, tudo isso, terremotos, furacões, aquecimento do planeta, como nunca teria aquecido, tempestades, vulcões adormecidos há décadas ou milênios voltaram à erupção. Em menos de 5 anos, aconteceram situações que já têm acontecido, mas que a velocidade, a intensidade, o número dos factos supera talvez 20, 30 anos, 50 anos atrás. Aí onde reprovar. Tem que ser um homem inteligente para parar. Não, é verdade que sempre tivemos as situações que estamos até, mas a insegurança aumentou, as ameaças aumentaram, hein? As situações aumentaram, adversas, claro. Deveria dizer não. Em pouco tempo aconteceram coisas piores do que durante não sei quantas décadas. É isso aí. Mas o cego vai dizer, não. Olha, eu ouvi um jornalista brasileiro, falei disso ontem no Zoom, e eu fiquei muito admirado que ele teve a coragem e a amabilidade de falar o que os outros não estão a falar. Outros não. Outros estão a fingir que não estão a ver. Outros estão a considerar este fenômeno que está acontecendo como uma coisa normal e natural, que sempre houve esses factos. Mas esse aqui não. Esse não se deixou levar. Ele disse, eu estou há mais não sei de quantos anos, parece que é 30 e tal que ele falou, 20, sei lá, de jornalista. Nunca vi em toda a minha vida como jornalista, nunca noticiei, nunca acompanhei quedas de aviões em pouco tempo como estou a ver agora. Ouviram? Ele foi inteligente, sábio, não falou o que os outros estão a falar, nem pensou o que os outros estão a pensar. Porque os tolos, quem pensa por eles são outros. Eles só falam o que os outros pensaram. Mas o homem sábio fala o que lhe vem na alma, o que ele pensa. O tolo é um escravo. No lugar da tolice, ele é um escravo, porque assim está escrito que o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. A falta de conhecimento, ele é um tolo. E a tolice faz sofrer. Então, traz sofrimento, escravidão. Outros pensam e eles só falam. Proibido pensar. A maior escravidão que existe é a de mente. Estou a falar humanamente falando, mas que a maior escravidão é espiritual. Mas humanamente falando, é a escravidão da mente. Quando é que um homem é escravo na mente? Quando ele não tem nem liberdade de pensar. E eles vão querer me chamar de político. Ou então de um filósofo. Um grande filósofo se levantou na Terra com pensamentos filosóficos,
com ideias filosóficas a par de Paulo Saúl de Tarso, ou então os grandes filósofos como Macarengo, como não sei quem, Aristóteles, Marx. Não, eu não sou filósofo. Eu tenho uma consciência, acima de tudo tenho a mente de Cristo, e a mente de Cristo me deu a liberdade de pensar e também capacidade para ir além que os homens nabos, tolos não podem ir. Ok? Nós temos capacidade de entendimento também. Porquanto renovei a minha forma de pensar, o meu entendimento, e assim posso experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para comigo. Não sou escravo, não. Eu sou livre. Aleluia. Estão a entender? Estão a entender? Esse jornalista disse, eu estou mais de 30 anos de jornalista. Nunca vi queda de aviões em pouco tempo no mundo como está a acontecer. E ele fez uma pergunta, mas de concreto o que é que está a acontecer? Ponto de interrogação sem resposta. E vai vir um tolo que alguém pensou para ele. E ele só vai vir falar, vai dizer, não, é o aquecimento por causa dos gases. Aí o fenômeno não sei quem. Aí na estufa está se expelindo muitos gases. O Amazonas, o pulmão do mundo, está a ser devastado. Os madeireiros, os caçadores de minérios no Amazonas, as que queimam, as queimadas no Amazonas. Ele é o pulmão do mundo, vai dizer assim. É por causa do aquecimento do Pacífico. O Pacífico aqueceu por causa dos gases que são expelidos. Por isso temos que trabalhar. Por isso vem o Trump todo vivo e disse, seus bandidos, América sustentando a corrupção. Milhões e milhões nós doamos, vocês, os europeus, não dão nada. São agarrados, gostam de boa vida. A América sustentou vocês e a América atrasou no desenvolvimento no tocante à China. A China é bem viva, bem agarrada. Chinês é bandido. Fala isso o coreano, aliás o vietnamita. O vietnamita filho, cuidado com o chinês é bandido. Enquanto os chineses estavam em silêncio e a América a bater o peito, nós somos, sem nós o mundo não é. Apoiar a OMS e os dinheiros dados lá para as vacinas desviados. O Boutros Ghali morreu enriquecendo o dinheiro da ONU, conselho não sei de quem, onocida, ai porque não sei quem, não sei o que para a infância, todos os dinheiros divididos, e o Ocidente só dá lá uma gorjeta, dependendo da América. E a China aí, não estou a fazer política, e a China a desenvolver. E o Trump descobriu esse segredo. Corta tudo. Tem direito a nada, cada um se vira. Deus para todos, cada um por si. Ok? E agora o mundo está a gemer. Como é que fica então com os americanos a retirarem seus fundos nas organizações que ajudam os pobres, não sei o que, os doentes, não sei o que, vacina, papapá. Como é que fica o mundo? Sim, é isso que eu quero falar hoje. Esta também é uma outra catástrofe. Esta também é uma outra situação adversa ao mundo. A natureza a fustigar a terra, os humanos. A natureza em rebelião com o homem. Estou a falar as coisas criadas. Que o homem, quando nasceu, já se encontrou. Tudo em rebelião. As políticas aguadas. Os povos insatisfeitos. As convulsões à vista. Os julgamentos à vista. A ruína é tão grande. Futuro incerto.
ameaças, terror, temor e tremores invadem as almas dos humanos. E os humanos não sabem o que será o dia de amanhã. Subir no avião se tornou muito perigoso. E ninguém pode explicar por que os aviões estão a cair. Mas vai vir um jornalista que fala porque alguém escreveu, vai dizer o fenômeno é por causa do aquecimento global. Por isso, Trump disse, não tem mais dinheiro para dar aí. Cada um que se vira. Nós vamos fabricar. China está a fabricar, nós aqui a cumprir as leis. China a violar. Ouviram? Mas o que é isso? Quando eu estive no monte, nas primeiras gravações que eu fiz, eu disse à humanidade. Eu fui desprezado, fui vituperado, maltratado, ninguém acreditou naquele pobre homem que estava nas matas, cheio de cabelo. Hoje agora já não sou mais um homem preto por causa do sol. Hoje agora estou a brilhar. Tornei a minha cor um negro mais ou menos clarinho. Mas quando estava no monte, estava tipo fundo da panela da África. Panela que se coloca no fogo da lenha. Não do fogão, não. Da lenha. Não é do carvão. Da lenha lá da minha terra. Até criou uma crosta preta. É incrível. Que não se consegue remover aquilo. Deixamos já coabitar com a panela. Assim era o meu rosto. Magrinho. E eles disseram, olha o pobre sujo, falso profeta. E eu disse que o mundo nunca mais seria o mesmo. E vós zombastes, dissestes, olha o que ele está a falar. Olha, mais um. E um outro que está morrendo, não sei se já morreu ou quê. Alguém que disse assim, mais um Sansão que vai ser destruído na terra. Depois de uns dias, fez acidente, está no estado de que estava, eu creio que já morreu. Quando me falaram, e eu liberei, seja lançado no inferno, não sai daí não. Ok? Alguém disse que mais um Sansão tinha se levantado. Outros disseram que eu era pobre, miserável, que tinha inveja do Tibijosso. Tibijosso era próspero, tinha poder. Eu não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha povo. Estás com inveja do Tibijosso. E eu disse, vocês arranjaram um problema para ele também. Vai ser cortado. Se calaram, ninguém ousou responder e falar o contrário. Agora eu disse que o mundo nunca mais seria o mesmo. 2019, 2025. 5 anos passaram. 5 anos. Este é o 6º ano. Poderia vos perguntar, e agora? Como é que vocês vejam o mundo, pá? De 2019 até hoje, fevereiro de 2025. Como é que vocês vejam o mundo? O mundo melhorou? Hein? Quando o Trump saiu, disseram, ele profetizou a guerra, disse que viu o Trump, e não sei, agora o Trump saiu. Voltou, estão todos em silêncio. Como é que é? Como é que vocês vejam o mundo? E eu nunca teria dito que o Trump é o que eu vi na guerra. Eu disse, só que eles procuraram erros em tudo que eu falo. Eu disse que eu vi o Trump, foi fazer aliança com a primeira ministra britânica. E estava lá. E essa aliança aconteceu. Preparação da guerra. Mas eles, em tudo, querem procurar erros. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aleluia. E agora, como é que vocês estão a ver o mundo? A mulher que está na Romênia, chamada Catarina Laza, escreveu aí no chat, o mundo está de patas para o ar. Ouviu você que é africano? Você está lá no Ige? O profeta não tem honra na sua casa, na sua terra. Vocês disseram, falso profeta do Ige, está nos envergonhar de ser do Ige. Muitos disseram, não assume que você é do Ige. Fala só as tuas besteiras, nunca fala
que você diz. Os de Coca-Cola disseram, não queremos te ouvir você assumir que tu és de Coca-Cola. Não nos arranja problema com as tuas heresias e fracassos e não sei quem. E outros disseram de suas rebeliões, sei lá. Como é que vocês veem o mundo depois que eu comecei a falar dessas coisas? Eu teria dito assim, que nenhum avivamento vai acontecer sem uma revolução. O avivamento do Pentecoste, houve uma revolução. E a revolução no reino de Deus não precisa de dois. Um faz. Aliás, não é revolução de muitos. Não. Os outros devem vir para participar da revolução. Mas os revolucionários são o grande revolucionário Jesus Cristo. Chamam de revolucionário porque fez revolução. E ele até ensinou que, desde o dia de João Batista, ou então depois de João Batista, o reino dos céus é apoderado por violência. Todo aquele que se esforçar vai conseguir alcançá-lo. Violência, revolução, guerra. Tem a guerra que as pessoas individualmente fazem para entrar no reino de Deus, e tem a guerra que alguém enviado por Deus deve fazer para trazer o reino, para estabelecer o reino, para abrir a porta, para endireitar, sei lá. Hein? Mas não é todos que fazem guerra para trazer o reino, para abrir o caminho. Não. Ele não disse vozes dos que clamam no deserto. Não. Voz do que clamam no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Jesus disse, vocês vão entrar em meu trabalho. Em trabalho alheio. Outros trabalharam e vocês entrarão no serviço alheio. Vocês vão entrar para colher. Vocês não é que trabalharam. Sim. Estão a dizer que só daqui a 4 meses que vai vir colheita. Levante os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita. Sim, vocês vão vir colher, não para vir trabalhar, semear, capinar, sei lá, outro vai fazer isso. Quem é que trouxe o avivamento do Pentecostes? Foram os apóstolos. Tinham condições, os dorminhocos, de lutar com os poderes das trevas e abrir os céus que estavam fechados 2000 anos depois? Como assim 2000 anos? Claro. 2000 anos depois se levantou, antes aliás, teria se levantado o reino de Satanás. Sim, depois do dilúvio se levantou o reino do diabo. No dilúvio o Senhor destruiu o reino que Satanás estava nos homens. Foi machucado, maltratado, derribado, e os anjos que não guardaram o seu principado, então seu espaço, seu território, sei lá, foram presos e lançados nas cadeias da escuridão eterna, e estão lá reservados até o dia do julgamento, então do juízo final. Nós vimos isso? E aquelas 8 almas que saíram da arca, não tinha lá nenhum feiticeiro. Todos os feiticeiros foram destruídos, demônios, anjos caídos que estavam na terra, exceto aqueles que estavam nos seus lugares que teriam sido determinados, orientados, permaneceram. Aqueles que haviam descido e se apoderaram de corpos humanos, como a própria Bíblia fala, esses todos teriam sido jogados no abismo. Não há demônio que sobreviveu aí. Deus destruiu tudo e protegeu os seres vivos e 8 almas. Volto a repetir, dentre as 8 almas não tinha lá assassino, não tinha lá drogueiro, não tinha lá feiticeiro, não tinha lá gatuno, nem corrupto. Mas poucos dias depois, ou anos, eles voltaram a se corromper. Então aí foi estabelecido o reino de Satanás, quando eles depois acharam um lugar conveniente, chamado Betel, aliás, Babel. E lá em Babel, tudo começou. Ok? Começou o reino. Então, havia condições nos apóstolos para derribar esse reino. Foi levantado em Babel. Depois do dilúvio, não havia. Então foi Jesus de Nazaré, o único que foi capaz de enfrentá-los e vencê-los, e desceu até as partes mais baixas da terra e subiu. Agora veja, os céus se abriram e aquela geração beneficiaram da chuva seródia, ou temporão, do mover do Espírito, e muitas almas entraram no céu. Ok? Estão a entender? E agora? Mais 2000 anos passaram. O que vocês acham? Hã?
Eu disse que todo avivamento é precedido de uma guerra. E a guerra traz consequências. Pois todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Catástrofes por causa da revolução, da violência, da guerra. Por isso eu vos falei que o mundo nunca mais seria o mesmo. Porque alguém estava na guerra. A guerra não teria começado aí. Mas a guerra tinha alcançado os epicentros aceitáveis para começar agora a derribar, limpar os céus. Começaria, aleluia, a destornar os poderes das trevas para chegar até ao terceiro céu. Estão a entender? Vocês estão a entender? Eu não falei por falar. Por isso eu vos disse, o mundo nunca mais será o mesmo. 5 anos passaram e eu vos pergunto, como é que está o mundo? É o mesmo? Melhorou? Só piorou. Meses depois que eu vos falei isso, arrebentou o coronavírus. Terminou o coronavírus, arrebentou uma grande guerra. Foi levantado os assombros da Guerra Fria. A Rússia outra vez se armou e fez ocupação. E humilhou o Ocidente. O Ocidente humilhado. Em pleno século XXI, atacou uma nação ocidental, de matriz ocidental, e o Ocidente não fez nada. Depois disso, nós vimos vários conflitos pequenos, como golpes de Estado na África, insurreição armada, popular, como acabamos de ver em Moçambique, tanto sangue foi derramado, os Hamas em Israel, para não falarmos das naturais, ou então das catástrofes naturais, terremotos de grande magnitude houveram neste período, muita gente morreu, cidade, incêndios que nunca houveram na Terra, é incrível, como o do Havaí, como não sei da Carolina, não sei de onde, que acabou, os milionários, os magnatas, os artistas famosos perderam os arranha-céus, então os palácios e palacetes. É um país de primeira. Nós vimos isso. Estamos a ver isso. Vimos a guerra entre o Irão e Israel. Pela primeira vez se atacaram. Não mais guerra encomendada, mas diretamente. E agora? O conflito no Congo. Por que essas coisas todas? Por causa da promessa de um grande avivamento que seria precedido de grandes catástrofes. Catástrofes por causa das guerras espirituais. Há guerra no mundo espiritual. O reino de Deus e o reino do diabo. A mulher e a serpente. A semente da mulher e a semente da serpente. Há um conflito generalizado. É o resgate do reino. É a libertação da humanidade para a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, volto a falar aqui, como falei há 5 anos atrás, o mundo nunca mais será o mesmo. O sistema foi humilhado. Eu envergonhei o sistema mundial. Um homem natural de Macocola, um preto angolano do Uís, natural de Macocola, humilhou o sistema mundial. Ok? Eu não vos avisei, vocês angolanos estavam a me afrontar, a me vituperar. Vocês são crianças, são quem? Estou a falar das grandes potências. Estou a falar da América. Estou a falar dos poderes da Índia. Estou a falar do Putin e a Rússia, a China. Estou a falar do Ocidente. Estou a falar da Roma, a grande fortaleza europeia.
Estou a falar do Ocidente, da União Europeia. Estou a falar dos poderes mundiais. Estamos a falar dos poderes que dominam o mundo, dos grandes magnatas. Estamos a falar do reino de Satanás e a sua influência e suas ramificações no mundo. Estou a falar dos 7 montes que dominam o mundo. Estou a falar dos 10 chifres, os 10 reis. Estou a falar das 7 fortalezas que sustentam a mulher, na qual a mulher está sentada sobre elas a ser alimentada por eles. Elas, as cabeças, que são montes. Estou a falar disso, da libertação da humanidade. E vem aqui um escravo, um menino daqui dizer porque, olha, esse aqui é um falso profeta. Porque... Nós estamos a falar do mundo. O mundo está a gemer por causa da nossa violência. O mundo está a sofrer por causa das nossas guerras. Eu não tenho vergonha nem medo de falar que vocês estão a padecer por causa das minhas guerras. Mas as minhas guerras é para libertar o mundo. E isso não depende de vocês. Não pense que Deus veio vos pedir, posso vos libertar, posso fazer guerra. Quem não quiser ser liberto, que fique. Mas que o mundo vai ser liberto. E se o mundo todo não quiser ser liberto, Deus destrói o mundo todo. Já tem muito povo no céu. O céu está cheio. Tem milhões e milhões de pessoas. Poderão vir poluir a terra juntamente com Cristo no reino do seu amado Filho. Aleluia. Amém? E os últimos israelitas que ninguém vai lhes matar, claro. Estão a entender? Vocês estão a compreender, ó terra? Ó terra. Mas como assim? O mundo se gemer, sofrer por um preto, até já não é negro, um preto pobre angolano de Macocola do Ija. Sim, assim aprove Deus fazer. Desta nação de vexame e medidas, Deus levantou o libertador. Desta nação de vexames e medidas, Deus levantou o seu Elias. Aleluia. Para bater os montes e os outeiros, e para elevar os vales. Na verdade, a nossa vinda é uma bênção para a terra. A terra deveria entender que nós não viemos para amaldiçoar a terra. A terra poderia ser amaldiçoada se nós não viéssemos. Porque assim diz o Senhor através do profeta Malaquias: vou vos enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com todo tipo de maldição. Então, a terra poderia ser ferida com todo tipo de maldição. E Elias veio e a terra já não vai ser ferida, mas a terra vai sofrer salvação para alguns e queda para outros. Sim. Quais são os que vão quedar? Aqueles que querem permanecer com Satanás, aqueles que querem permanecer no mal, aqueles que querem permanecer no exército do diabo, aqueles que querem permanecer na semente da serpente. Você nasceu da serpente, tu podes ser da semente da mulher. Por isso existe a conversão, a transformação, a restauração, a libertação. Sim, Paulo, quando fala dos vasos de desonra e os vasos de honra, ele diz assim: você que é vaso de desonra, se você se purificar, se você se santificar destas coisas, tu vais te tornar um vaso de honra para o teu Senhor, viu? Um vaso que é da desonra, barro, madeira, pedra, selar, argila, que é de desonra. Se ele se purificar, se ele se santificar, ele deixa de ser, sim, barro, madeira ou pedra, para se transformar em pedra preciosa, ouro ou prata. Ouviu? Quer dizer que você que é da semente do maligno, não estou falando de demônios não, os filhos de Adão, por causa de nascer de novo, são da semente do maligno. Se você se converter através do arrependimento das obras mortas e você crer no Filho de Deus, você deixa de ser da semente do maligno para ser da semente de Deus. Aleluia. Mas se você permanecer
servindo a Satanás, fazendo a vontade de Satanás, então vais continuar a ser da semente, aleluia, da serpente. E ele veio para destruir a semente da serpente. Ele veio para bater, aleluia, os outeiros, veio para bater os lugares altos, veio para endireitar os caminhos. Aquele que não quiser que o caminho seja endireitado, vai ser, estás a ver mais ou menos, estás no caminho. O trator está a endireitar o caminho. E você vai ficar, o trator vai te machucar. O trator nivelador, é assim que se diz. O nivelador está a nivelar as estradas escambrosas. E você lá no chão diz, não, aqui não vou sair. Ele vai te nivelar. Por isso eu tenho o prumo na minha mão para endireitar as coisas. Assim, Zorobabel, com prumo na sua mão, para pôr ordem na terra, para ensinar e pôr ordem, endireitar as coisas, queiram ou não, serão endireitadas e com violência. Deus não veio implorar os humanos para que mudem, Deus veio para pôr ordem. Desta vez a salvação é com julgamento. Desta vez salvação é com juízes. Desta vez salvação é com destruição. Mas ainda assim é bênção, porque a graça abundante ainda está aí para a salvação. A vontade de Deus não é que é para Ele vos matar, é para vos salvar. Mas vocês, será que querem? Vocês querem? Então, se quiserdes, se ouvirdes, se quiserdes e ouvirdes, e crerdes, e viverdes, então vocês sereis, não do maligno, mas da semente da mulher. Não, mulher profana, que está a ser humilhada agora. Vocês querem saber por que o Trump está a humilhar a Europa? Querem saber? Não entenderam nada, né? É a derrota ocidental. Nesse mundo espiritual, no mundo do espírito, quando você perde guerra, os outros te humilham. Aqueles que ainda não perderam te humilham. Ok? São derrotados, são fracos. Por isso, a Rússia e a América estão a humilhar o Ocidente. O parceiro americano está a humilhar os antigos seus parceiros, porque perderam a guerra. Perderam a guerra. Mas também eles serão humilhados. Porque eles também vão perder a guerra. Porque o homem que desceu do céu não perde guerra nenhuma. É invencível, imperdível, imorrível, incorruptível. Aleluia! Estão a entender? Por isso vocês estão a ver. Vocês não estão a entender nada. Eles perderam a guerra. O Ocidente, a União Europeia, e depois a prostituta. Perderam a guerra. Viu? Ocidente, prostituta. Perderam a guerra. A grande Babilônia. Aleluia. E aquele que lhes deu cobertura está a lhes humilhar agora. Humilhados até exaustão. Ouviu? É muito forte, né? A terra não está entendendo nada. Olha, os cristãos do Brasil serem humilhados. As profecias a serem humilhadas. Aqueles a quem eles profetizaram que seria o presidente, caçado, humilhado, e eles não podem fazer nada. Cadê está o Deus deles? Entenderam? Alguém diz assim, eu posso... É bem atento, bem atento. Sabe o que ele me falou? Fique atento a todos os movimentos da terra. E vais entender como é que eu estou a trabalhar. Ele me falou, fique atento. Você sabia que eu já não via essas coisas? Quem sabia? Eu não via nem notícia, nem nada, nem nada. O resto tudo não vejo. Mas as informações chegam até mim. Fui liberado. Ele me falou, volte agora, porque os dias são maus. Os dias são maus. Agora você precisa acompanhar e ver como as tuas guerras estão
a trazer calamidades na terra. Antes não via isso. Nem sabia o que estava a acontecer. Hein? Parece que uma vez estava embora no monte. Estava embora no monte a jejuar, a beber água bruta. Dias e mais dias. E 2 jovens gritaram, mano, você sabe o que está acontecendo na cidade? Eu falei, não sei. Caiu o prédio da Dinique. Oh, aê, você não sabe nada. É? São um exemplo. Ok? Humilhados. Aleluia. Assim vai acontecer com todo o sistema. Assim vai acontecer com todo o sistema. Sabe o que estou a falar aqui? Estou a falar do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e não quis, e o sonho era muito espantoso e terrível, e não quis nem falar o sonho. Ele chamou que aparecessem homens sábios, magos, astrólogos, para que não somente interpretassem, falassem também o sonho. E foram introduzidos lá homens que não conseguiram. Eles começaram a dizer, fala-nos o sonho, vamos... Não, vocês são mentirosos. Não vou vos falar o sonho. Vocês é que me falam o sonho e depois interpretam o sonho, ok? Ninguém conseguiu. Até que acharam Daniel dos deportados da Judeia, que foi introduzido até a presença do rei. E disse, rei, a resposta vem de Deus. Eu vou te dar não somente a interpretação, mas primeiro o que você sonhou. Não que eu seja melhor, mas o Deus dos céus, criou os céus e a terra, Ele quer que você saiba o que Ele vai fazer, ok? Por isso, a mim me revelou o que você sonhou na tua cama, onde eu não estava. E qual era o sonho? Está aqui. Estavas vendo no livro de Daniel 2, no versículo 34. Estavas vendo isto, quando uma... Não é isso aí. Vamos começar aqui. Onde ele começa. Está aqui. 2... No versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo do rei que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. No fim dos dias, está a ouvir? O que há de ser no fim dos dias. Resista a isso. Fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas, ok? Estando tu, ó rei, na tua cama, resistaste o fim dos dias, não? Subiram nos teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o segredo, te fez saber o que há de ser. O que há de ser no fim dos dias, depois disto. E a mim me foi revelado esse segredo, já falei disso, não porque haja em mim sabedoria do que todos os viventes, mas para que se interprete e se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. Era terrível a estátua. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. Peito e braço de prata. Ventre e as coxas de cobre. 3. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Ok? 4. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Não preciso ler a interpretação. E eu vou interpretar
como está interpretado aqui. Ouviram? Esse homem teve um sonho, o sonho foi espantoso, e não contou o sonho, queria que alguém lhe falasse o sonho e interpretasse. Entre os sábios da Babilônia, onde tudo começou, ninguém foi capaz. Ninguém foi capaz como o meu Senhor, como canta a brasileira. Até que acharam Daniel, e a Daniel lhe foi revelado. Foi orar, e lhe revelaram o sonho e também a interpretação. E chegou e disse, tu sonhaste uma estátua terrível, espantosa, que te perturbou a alma. E essa estátua era grande, estava de pé. E essa estátua tinha a cabeça de ouro. E também tinha o peito e seus braços de prata. E tinha a sua barriga e as coxas das pernas, né? Não perna, mas as coxas de bronze. É assim, né? Sim. Prata, bronze, ferro. E depois, a quarta parte, viste as pernas deste bicho ou dessa estátua de ferro. Só que os pés dessas pernas eram quê? Pernas de ferro, pés em parte ferro, em parte barro. Ouviu? Disse, tu viste isso? E agora eu vou te explicar. Disse Daniel, essa cabeça de ouro é você. O reino de Nabucodonosor, a grande Babilônia. Ok? Que reinou desde a Índia, China, todos, Média, persas, Médio Oriente, África, Ocidente. Talvez só os da Índia, os indianos, não, indianos não, os índios da América estavam livres desse governo, porquanto eram nômadas, eram primitivos, desconhecidos na terra. Os americanos não são vocês, os brasileiros. Muitos de vocês, quase a maioria desse continente foi ocupado por imigrantes, quer africanos e europeus também, claro. Agora, tem lá os próprios nativos. Estou também a dar um bocado do que, né? Estou a dar um bocado da história. É muito forte, né? Agora você veja. Diz que esse cabeça é você. Depois de você vai vir um reino inferior ao teu. E nós sabemos depois dele, seu filho perdeu o reino. E o reino passou para os persas e para a Média. Ok? Os persas são hoje os iranianos. Os médias, elas são chineses, aí, coreanos ou indianos. São esses aí. Mas persas são os Iraque. E a Babilônia, o Irão. Os caldeus, a terra de Abraão, na Mesopotâmia. A terra onde Abraão saíra. A terra de Abraão é Canaã, é Israel. Oh, a terra das peregrinações de Abraão, aleluia. Alguém está dizendo, meu Deus, esse homem tem muito conhecimento. Nada, isso não é nada ainda. Ainda temos muito para aprender com o nosso Pai do céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como ele é feita lá no céu. Ouviu? Daniel disse, depois do teu reino vai se repartir. Vai vir um outro reino. Nabucodonosor, Babilônia, vai tombar. Continuará a ser a Babilônia, mas passando para outras nações, claro. Que são os medos e os persas. A Média e os persas. A lei dos persas e dos médias, que não pode ser revogada. Nós vimos os reis que vieram depois de Nabucodonosor. Ok? Depois disso, Daniel disse, este também vai passar. Depois vai vir um outro reino, que é a barriga. Médios, persas, a coxa. Aliás, o peito, os braços, cabeça, Babilônia. O Deus, os caldeus, Nabucodonosor, cabeça, ouro,
peito e braços, médios e persas, barriga e coxa, Roma. Entenderam? As pernas de ferro, América. Estão a compreender? E da América lá embaixo tem os pés. Por isso eu vos falei que o governo do anticristo virá da América. A América vai gerar, Alguém me disse assim, olha, os chineses vão tomar o controle do mundo. Esses reinos todos que eu falei, eles cobriam o mundo. Tinha autoridade sobre o mundo. Respondiam a Satanás e Satanás dominava o mundo através desses reinos. Sempre foi assim. Estão a entender? Mas nós vimos pernas de ferro. Este reino americano muito rígido. O ferro, que não será substituído nem por chineses, nem pela Rússia. Aliás, a Rússia já tinha tudo no tempo em que era uma potência incrível, respeitada. A chamada a União Soviética, a URSS, não conseguiu. Foi abatido pelos americanos, João Paulo II. A prostituta, o líder da prostituição, e os americanos abateram aquele cabo-império, porquanto infiltraram lá um agente secreto. Só que o que o homem semear é isso que vai colher. Também a Rússia fez o mesmo. Tem lá agora o seu Trump. É segredo, é! Mas mesmo assim, a Rússia não vai conseguir fazer o que eles fizeram. Porquanto Mikhail Gorbachev foi um agente da CIA e conseguiu destruir através da chamada perestroika. E os muros de Berlim caíram. E a União Soviética se desfez. E agora se levantou um rei muito perigoso, que está a lutar para recuperar o seu território. A Ucrânia já era, pelo menos em parte, e a Rússia já falou, não há negociação para os territórios ocupados, esquece. E o Trump já disse, esquece. E os europeus não têm dinheiro, têm dinheiro, mas são avarentos. E o que é que faz o Zelensky agora? Se depende da América. Ele só dá um bocado. Aí já é que o Putin vai tomar até que é Kiev. Então é obrigado a negociar. Não vale a pena. Senão é melhor ele ficar com um bocado do que perder tudo. Ele agora é que sabe. O Trump, embora, é amigo do Putin. Agora, mas ainda assim, nem a Rússia, nem tampouco a China, que é o competidor agora no tocante ao reino. Quem está a competir não é a Rússia. A Rússia quer estabilidade dele, quer controlar o Ocidente somente. Quer ter primazia no Ocidente, recuperar os seus territórios antigos que pertenciam ao URSS e o Ocidente se aquietar e viver em paz. O competidor é a China. Por isso vai haver guerra para que a China seja humilhada, como foi humilhado a Alemanha e também o Japão. E assim a América continuar na prominência mundial. Mandaram umas fotos aí, no Adriano. Uma foto. Aonde está uma delegação poderosa da Índia. E como vocês gostam de ouvir essas coisas. Uma delegação poderosa da Índia. Onde está lá aquele se ser presidente, o primeiro-ministro, o chefe mesmo. Não conheço bem esta estrutura governamental. Se lá tem primeiro-ministro, eu acho que é o rei, ou o primeiro-ministro. Aquele feiticeiro aí. Uma grande delegação. E reuniram-se com
aquele puto aí, aquele doente, aquele maluco, se ele é Musk, né? Esse milionário aí. O americano. Só que o americano aparece sempre com aqueles filhos dele. Aqueles passam demônios, né? Uma reunião de grande... Ele é sul-africano, ok? Já ouvi falar. O Elon Musk. O Mosquito. A partir de hoje o nome dele que eu lhe dou é Mosquito. O da Índia a nível do primeiro-ministro. E uma comissão forte. E uma reunião com Elon Musk. Também está no governo de Trump. Não como empresário, como governante. E o Mosquito, na comissão dele estava lá. Namorada e a babá. A namorada com o bebê. A babá também com o bebê. O mesmo bebê, aquele bebê que faz muita confusão aí. Aquele bebê ficou famoso. Aquele demônio. Ok? Só que aí estava calmo. Por que estava calmo? Vou explicar por que o bebê aí... É foto, não lhe vi, mas está no colo. No colo da babá do Mosquito. Só que esses emocionados youtubers, vocês conhecem, que não entendem nada. Então escreveram lá e disseram: veja como a América, através do Mosquito, humilha a Índia. Uma comissão de alto gabarito. Ele sozinho, com sua babá, namorada e 2 bebês. Sei lá, os 2 são seus filhos ou como é. Como podem assim? Só que não sei em que telefone está. Poderia ler isso. Então, e coitado do Adriano também, que foi naquela onda das informações, das especulações superficiais. Ele se apôs, olha como eles humilharam a Índia. Eu falei, achas que a América vai humilhar a Índia? Sabe quem é a Índia? A América diante da Índia são escravos, espiritualmente falando. A Índia é o poder do mundo, espiritualmente falando, não no físico. E quem tem o espiritual manda, ordena. Achas que a América iria... Você disse, você não entendeu nada. Disse, você, não liga esses meninos aí. Eu disse, eu vou te explicar o que significa isso. Espiritualmente significa que os americanos foram se humilhar diante da Índia. Aquilo é uma linguagem espiritual, só os espirituais é que entendem. Por isso ele vai com 2 mulheres e 2 crianças. Em outras palavras, nos ajudem a implorar favor. Ok? Assim como os daqui nas eleições passadas imploraram a Índia, por isso não houve convulsões. E Adalberto teve que se acalmar. Está a pensar que é quê? O que aconteceu? Aconteceu é o espiritual. Ok? Então os americanos estão em apuros agora. Estão desesperados. Estou a falar espiritualmente falando. Mas eles têm o mundo na sua mão. Por causa da promessa. Promessa deles cederem ao anticristo. Mas senão, espiritualmente, todos serão desbaratados. A América está em guerra. Está em prantos. Está desesperado. E por isso mostraram fraqueza diante dos poderosos. Que se quer se mostrar, a mulher é o símbolo da fraqueza, assim como a criança. Então por isso ele carregou mulheres e crianças para mostrar submissão, imploração, favor, ajuda espiritual. Entenderam? E eu respondi ao Adriano: também América, eu vou lhes humilhar também. Pois eu nasci para vencer. Então, ouviram? Essa imagem é o governo da terra. Os governos da terra que começaram desde a Babilônia. Governaram o mundo antigo. Foram para o ocidente.
o reino imigrou e foi para Roma, porque aquele reino terá sido destruído. Não com uma guerra. Foi somente imigração dos poderes. Como se fosse subir no avião ou mudar de casa. Muda de bairro, muda de casa e leva a tua mobília toda. Levaram todas as suas mobílias. E essas mobílias são os deuses que introduziram na igreja de Jesus Cristo depois de alguns anos que a igreja foi corrompida. Mas o reino já esteve aí. A Roma, vocês sabem a história, como a Roma governou o mundo. Foi um reino terrível. Puro bronze. Mas veio ferro. Houve intervalos, alguns reinos pequenos, mas não houve outros igual a esse que tivessem proeminência mundial. Não houve. Nem a Grécia, que veio a correr aí do Ocidente, que veio a arrebentar com o bode dos persas, conseguiu dominar o mundo. Não. Aliás, quando se fala dos gregos, da Grécia, estava a falar do Ocidente, estava a falar da Europa, estava a mostrar o Império Romano. É muito forte. Não foi a Grécia que dominou o mundo, não. Aleluia! E assim, a Europa dominou o mundo e depois os europeus, com o diabo, emigraram para o território americano. Este é o ferro. Mas se nós controlarmos essas pernas, não coxas, seus pés têm ferro e têm barro. Este é o governo do anticristo. E essas duas pernas representam, sim, glória a Jesus, as duas bestas. Cada perna tem 5 dedos. 10 são os 10 reis que receberão poder no mesmo dia com a besta. Ok? Estão a entender? Porque barro e ferro, fragilidade incrível. Em parte serão fortes, em parte serão fracos. Por que tão fracos em parte? Porque eu vou destruir o sistema antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Eu vou machucar as 10 pontas. Eu vou destruir as 7 cabeças. Eu vou machucar o reino de Satanás. Eu vou expulsar, vou limpar os céus. Todos eles serão expulsos da terra. Então, ao levantarem o reino deles, eles não me venceram. Qual a força que terão? Então lhes será permitido para que a terra seja provada, para que a terra seja destruída, para que ele seja instrumento para destruir a terra, a vingança de Deus na grande tribulação, para peneirar os filhos de Deus e também para punir Israel por todos os seus pecados que cometeram, rejeitando e matando o Filho de Deus, e também para dar lugar à salvação dos israelitas no fim da grande tribulação, para reconhecerem que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, e assim do céu vai vir a libertação, ou então a salvação, a redenção do céu vai vir. Jesus disse: quando vocês verem acontecer essas coisas, podem levantar os vossos olhos e ver que é chegada a vossa redenção. E a redenção virá quando eles fazerem aquilo que Jesus falou. E não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. E eles vão chorar, já falei outro dia, como um pai chora o seu primogênito filho. Sim, pranto, aleluia, com gemidos inexprimíveis, reconhecendo que seus pais e eles mataram o Filho de Deus, a paz que lhes pertencia. Mas essas coisas foram cobertas aos seus olhos, e assim foram cercados, quer os romanos, agora os amãs, antes dos amãs, várias guerras, a intifada, e depois será a última, ou então a última sim, a guerra de Gog e Magog. Ouviu? Ficaram muito chateados. Tentaram. Ok? 2.300 visualizações. Ouviu? É muita gente entraram. Alguém deu esse resultado. E assim será-lhes permitido por um pouco de tempo levantarem o reino que eles perderam. Vão levantar em pouco tempo sem vencerem. Não é o caso do que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva foi vencida e passou, aleluia,
não com permissão de Deus, com conhecimento de Deus. O que é isso com permissão? Com conhecimento de Deus. Deus sabia que a igreja primitiva poderia ser corrompida. E por isso eu vejo o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. 700 anos depois, a igreja se tornou prostituta, violou, adulterou e assim eles levantaram o seu reinado com sua força. Mas não será assim na grande tribulação. Na grande tribulação será semelhante como matar o Emanuel. E Emanuel fala a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Então nenhum poder terão eles contra o reino de Deus se do alto não lhes fosse concedido. Por isso, o menino será arrebatado, o filho que nasce da mulher será arrebatado para o seu trono, aonde vai reger as nações com vara de ferro. E a igreja de Jesus, os servos do Deus Altíssimo, serão entregues nas mãos do filho da perdição. E 1260 dias é o tempo determinado para o estar consumado. Então, por isso é ferro e barro. A mistura entre os dois gêneros, pela primeira vez, vai haver uma mescalação entre espíritos e humanos no governo do anticristo. Mas o barro e o ferro não podem se juntar. Não há mistura entre o barro e o ferro. Quererão se misturar. Satanás quererá ser homem, mas não será possível. Só vai tentar experimentar no corpo do seu filho. E acabou. Entenderam? Então essa é mais. Estão a entender, né? E essa pedra que foi arrancada do monte, um monte de pedra, mais ou menos uma montanha de pedra, e um pedaço foi cortado sem mão. E é esse que veio destruir essa imagem, aleluia. Alguém desceria do céu. Este aqui é o monte de Sião que não se abala e que permanece para sempre. Esse é Jerusalém celestial. Esse é o trono de Deus. Alguém descerá do trono no lugar mais alto no monte de Sião, aí é onde está sentado entronizado entre os querubins, que habita no meio dos louvores do seu povo, nas pontas do unicórnio. Alguém viria para vir destruir o reino de Satanás, e por isso no fim, com essas palavras, os reinos dos homens passarão ou passaram para Cristo. Estão a entender? Estão a entender? Estão a entender? Não somente os reinos dos homens vão passar para Cristo e todos os espíritos encerrados, para que comece o reino do Filho do Homem. Estou a falar muito disso esse dia, né? Para que comece o reino do amado, aleluia, do Senhor. O Filho amado, Jesus, o grande milênio, aleluia. E ele vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém. E o nome da cidade será mudado. O Senhor está ali, porque ele vai habitar presencialmente lá na cidade, no lugar que se chama Monte Moriá, aí onde Abraão ofereceu Isaac, aí onde, aleluia, Davi ofereceu sacrifício ao Senhor no dia que o anjo matava os moradores de Jerusalém. Sim, na era da Araúna, e mesmo lá onde Salomão edificou a casa do Senhor, o templo de Salomão, então o templo de Davi, a casa de Davi, a casa de oração que foi transformada em cofre de ladrões e salteadores, e que o Senhor entrou no seu lugar, expulsou todos os bandidos e disse: minha casa será chamada casa de oração, mas vós a perverteste em aquele bando de ladrões e salteadores. E mesmo naquele lugar, e esse templo não será edificado pelas mãos humanas, descerá do céu para a terra, glória a Jesus, e lá no Santo dos Santos, onde estará o trono do Emanuel, e ele vai se assentar lá para julgar as nações durante 1000 anos. Ai das nações que não lhe renderem glória, ai dos povos que não se prostrarem diante dele, e vai se cumprir a sua palavra. Pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim, e toda língua vai confessar que o Senhor é Deus. Amém. E os falsos profetas vão depois aprender comigo e vão ensinar as ovelhas de matança. E as ovelhas de matança vão pensar que o pastor dele tem muito conhecimento.
A letra mata, seu espírito é que vivifica. Vocês entenderam o que vai acontecer? Essa pedra já foi cortada do monte de Sião. Essa pedra já começou a machucar a imagem. Já começou a bater, pouco a pouco, até destruir o reino do anticristo. Poderoso Deus. O Ocidente já era. O Ocidente já era. O Ocidente... o Ocidente virou meu quintal. Eu faço passeata no Ocidente. O Vaticano é minha casa agora. Mas como aquilo é profano, eu não habito em casas profanas. Então, é meu quintal. Não é átrio interior, é meu átrio exterior. Eu faço passeata no Vaticano. Portugal? Esquece isso. França, Alemanha, aí da nação que tentar se opor contra Estene nesse território que eu domino. Estou a procurar alguém para levantar uma igreja próximo do Vaticano. Eu vou lhe achar um homem corajoso na entrada mesmo da rua que vai para o Vaticano. Igreja Salvação de Todas as Nações. Todos que irem para o Vaticano têm que ver aquela placa. Ninguém vai dizer não. Porque quem for vencido, escravo tem que obedecer regras. Ai do escravo que se levanta contra o seu senhor. Está escrito: aquele a quem for vencido se tornar servo daquele que o venceu. Eu vos venci e vocês vão ser meus servos. Viu, Johnny? Ainda bem o Johnny já levantou uma igreja na Fátima. Próximo da Fátima tem lá uma casa de oração. Depois tirar a casa de oração e igreja. Placa mesmo, dentro do quê? Daquela vila aí chamada Fátima. Igreja salva... Ai! Não, vocês não entenderam. Lá na Fátima já tem lá uma igreja. Por enquanto, dentro de uma casa. Chama-se Casa de Oração. Daqui a pouco, tirar e colocar placa mesmo. Igreja, salvação de todas as nações, o sol da justiça. Se for possível, Johnny, depois vou te mandar. Que veio acabar com a grande Babilônia. Johnny, depois você vai escrever lá. Quando eu te mandar, ainda não. Vai dizer, a substituição da prostituta. Ouviu? E aquele poder que dava dar cobertura a Roma, já era. Hoje não é dia 19? Já era. Sim, debandada. Por isso o homem da Roma está em apuros. Porque no mês de março do ano passado eu dominei aquele território. Um ano depois, a própria prostituta mãe e a cobertura do primeiro poder dos maridos tomba. Um muro grande. E vocês, suas filhas, vocês sobreviveram até hoje porque a mãe tinha vos dado cobertura. Ouvis ou falsos profetas? E a mãe sobreviveu um ano porque o arco-íris tinha lhe dado cobertura. Eles não vão entender. Mas se o que ele fala, ninguém entende. Sim, os 7 cores deu cobertura à prostituta mãe. Diga amém. Agora o arco-íris tomba. Com a queda do arco-íris, é a mãe e a filha serão destornadas e despojadas. Ninguém entra na casa do valente se primeiro não maniatar o valente para poder repartir o seu despojo. Chegou a hora de despojar a grande Babilônia. E o povo que está em trevas vai ver luz. Mas o que é isso que estamos a ver na terra? Vocês estão a ver o fim do reino de Satanás na terra, que começa agora, até na consumação dos séculos.
Amém. Eu vos expliquei porque que o Trump e o Putin estão a humilhar o Ocidente. Grande humilhação. Olha, uma das humilhações que eu vi, Jesus da ressurreição, meu filho. Sabe o que o Trump e o quem fizeram? Estão a negociar a paz da Ucrânia sem a Ucrânia e sem o Ocidente. Lorena, tá doce, né? Olha, Gaspar, tua mulher tá dizendo tá doce. É? Ouviu? Sem a participação da nação em conflito, sem a participação dos parceiros privilegiados. Isso é humilhante. Perderam a guerra. Esse homem que está doente agora, antes de internar, foi humilhado por um americano. Vocês viram? Lhe falaram, olha, cuida da igreja. Cuida lá da vossa igreja. O que faltou, em outras palavras, falou, cheio de escândalos. Vocês não conseguem endireitar aquilo, prostituição, homossexualismo, violação de crianças, pedofilia, querem se meter no quê? Cuidam lá dos vossos problemas. É isso que ele queria dizer, o governante Trump. Disse, cuidem. E agora está em apuros a prostituta mãe. E o próximo papa que subir no poder vai entrar com uma brasa de fogo na mão. Vai entrar para vir morrer. Todo que entrar, vem para morrer, porque o reino já tombou. Eu estava a falar em alguém. Eles já prepararam o próximo Papa. E o próximo Papa, ele tem a plenitude do sol. Senão não vai aguentar. Ele não vai vir fazer cobertura como fez esse. Mas vir pelo menos manter algumas coisas. Mas já não vai conseguir manter o povo. É esse aqui que conseguiu manter. Quando o Bento XVI fugiu, porque já não estava a aguentar, colocaram esse. Vocês não sabiam por que esse entrou como Papa. Vocês querem saber? Se olhares no historial, era um desconhecido que teria sido tomado no meio deles. Surpreendeu todos. Sabe por quê? Por causa do nível dele espiritual. É esse agora que foi abatido, esse nível. Porque ele entrou para vir na guerra, para manter as coisas em ordem. Que mesmo caindo o reino, o nível dele ele estava acima do mar, acima da lua. Então conseguiria manter a estabilidade do reino. E conseguiu aguentar durante um ano. E um ano a sofrer. É muita pancada. Jesus da ressurreição. Desta vez já não é no quê? Na boca do estômago. Jesus. O que ou agora é no queixo. Prostrados. Agora eles vão colocar lá um que tem a plenitude. Tem. Alguém me perguntou, mas só tem que ser um da Índia. Eu disse, tem. Pode ser um africano, pode ser um asiático, porque esse é o território de homens muito poderosos na espiritualidade. África e Ásia. Pode ser um chinês, pode ser um indiano, pode ser um africano. Mesmo lá no Ocidente, pode ter alguém que é um louco. Que se envolveu com o ocultismo e alcançou a chapa 10 ou a chapa 100. É possível que tenha. Mas vai entrar para vir ficar quieto. Porque eu já estou lá dentro. Se ele quiser, tem que vir me expulsar. E para me expulsar, então. Muita pancada mesmo. O mestre havia dito sempre que ele se sentasse na cadeira e iria queimar.
Foi um ano terrível para o Papa. Viu? Até tinha esquecido. Falei isso, né? Toda vez que foi um ano muito difícil, cheio de hematomas. As madres estão me acompanhar agora. Eu vi uma das madres. Eu estou a vos saudar, ó madres. Está tudo bem? Aí no IFE. Ah, e as madres aí no Bié. E aí em Benguela. E aqui no Luanda. Ah? E aí a Madre Isaura. Madre Isaura Teca. Não, tu não tem nada de madre, tá? E a Madre Arminda Bebeca. E a Madre Lorena. Glória a Deus, aleluia. Amém. Essas são revelações que eu falo mais só no Zoom. De propósito vim falar aqui, porque está a me ouvir. Vim lhes mostrar porque que o mundo... E vai aumentar. Não podes imaginar o que será 2025. E o 2026. É 27, 28 e 29. Será a última batalha. 29. A terra estará a tremer. Os aviões vão aumentar, ainda cair. Vai começar agora de grande porte. E já começaram. O que vocês acham? Eu nunca vi um avião a cair tipo um carro. Avião como carro? Não, nunca vi. Quem que já viu? Quem que já viu um avião a tombar como um carro? Geralmente os aviões só caem assim, pum! Machucado, ou assim. Agora, avião assim. Isso é uma coisa inédita, pá. O avião virou carro. Até eles próprios não estão a entender. Só que vão querer vir enganar, né? Sim. Juvenal disse nunca vi. Railda também nunca. João disse algo inédito. Avião capotar? Isso é uma... Posso até na linguagem da aviação não existe isso. No dicionário não existe. Aquelas asas, como é que vai capotar com aquelas asas? Viram? Avião com as patas no ar. É, Teresa Dana, viu? São as águias que estão a tombar. Cada águia que cair, uma catástrofe. Ouviu? Há muitos anos eu vos falei disso. Eu disse, eu vi, depois de 20 anos da Stene, começavam a cair pesos no céu, pesos pesados, pedras são potestades. Sim, as trevas estão de patas para o ar. Alguém pode duvidar que o que eu estou a falar é mentira? Quando eu falei, não tinha essas coisas. Agora estão a ver. Filomena ficou com as rodas para o ar, coisa nunca visto antes. Sim, são esses que têm fechado os céus. Chegou a hora de limpar os céus para o grande avivamento. E ainda estão a ser poupados. Tem potestades que estão a cair sem trazer danos aqui na terra. Vocês não sabem. Já vos falei. Que tem 2 arcanjos que a missão deles é empurrar as potestades no alto mar para poupar a terra. São vários, são milhões, milhões e milhões de potestades. A terra toda ia ser destruída. Mas Deus posicionou 2 arcanjos embaixo. Toda a potestade que cair, eles lhe arrastam para quê? Para o alto mar. Mas há umas que escaparam mesmo. Porque Deus vai permitir que outras caiam mesmo na terra. Não é que escaparam, que os arcanjos não foram prudentes, não. A maioria vão cair no mar, mas os poucos vão cair. Porque Deus quer ainda a terra. A terra ainda vai existir.
Já imaginou aquelas potestades todas em terra? É cidades em tudo. Não é só avião. Uns trazem incêndio, a queda deles traz incêndio, outros acidentes, outros terremotos, outros guerras, aquecimento, não sei o quê, furacões, tempestade, não sei, tudo que é catástrofe. Hoje tocam na economia, cai e toca na economia. E a economia, piu. BNA. Entenderam o que eu falei? Chegou a hora, agora ele é meu. Eu mando. Tsunamis, pandemias, tudo que é catástrofe. Golpe de Estado, guerra, insurreição, manifestações violentas. Rio Grande do Sul, tudo devastado, chuvas torrenciais, inundações. Tá bom. Então, escândalos na religião, na política. Cuba destapadas como a AGT, aquele é um poder que caiu. Sabiam disso? Desvendarem o que estava oculto para o povo saber o que eles já faziam antes. Isso é antigo. Esse roubo dos dinheiros nas instituições do Estado, isso é coisa antiga, isso não é novo, não. Só que agora o povo vai saber. Da roubalheira. Tá é perigoso, viu? Essa tia Manusha estava no avião. O avião, tipo, bateu numa rocha e ele gritou Elias. Quem é que nos últimos dias também viajou? Tá mal. Você tinha paz, mas os outros estão aterrorizados. Quem é? Não tenha medo não, você pode viajar. Não está vendo a tia Manusha? Viajou embora. Hã? Agora, quero orar pelos doentes, tá? Quarta-feira, a live começa mais cedo, no Zoom, e eu preciso voltar na oração. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Agora, os doentes todos sejam curados. Agora, todos que estão a interceder por alguém que está doente também seja curado. Agora, as causas na qual vocês estão a clamar sejam atendidas. Recebam. Em nome de Jesus Cristo, todos que entraram agora, estão com dor, estão com uma enfermidade, eu removo, eu digo, saia. Recebam a cura agora. E ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. E eu mando a minha palavra.